celebramos a solenidade que dá o tom para este mês de junho, para nós católicos. Junho é conhecido como o mês do Sagrado Coração de Jesus. E julho, né, fazendo um pouquinho de propaganda do mês do meu aniversário, né, do preciosíssimo sangue, né, preciosíssimo sangue do Senhor. Por isso, dia 1º de julho, nós vamos celebrar exatamente a missa votiva do preciosíssimo sangue do Senhor. O sangue que nos remiu, que nos salvou. Junho, então, é do Sagrado Coração de Jesus. No entanto, o mundo quer tornar este mês de junho o mês do orgulho, né, LGBT, né? É interessante a contraposição, né? Coração manso e humilde, né? Coração manso e humilde. Jesus que é manso e humilde de coração. E o mundo, o orgulho, né? Orgulho LGBT, né? Tenho orgulho disso aqui que eu sou, né? Eu tenho orgulho disso aqui que eu faço, né? Veja essa contraposição entre Jesus, né, a suavidade, né, do coração de Jesus e a turbulência, a briga, o caos que esse outro movimento causa. Hoje nós tivemos uma boa notícia, né? É uma boa notícia para todos nós, porque afinal são menos crianças que devem morrer, a gente espera, né? A Suprema Corte nos Estados Unidos, né, quebrou lá uma das leis, né? Derrubou uma das leis que aprova o aborto lá. Então agora cabe aos distritos, né, se virarem com isto, mas é uma vitória no dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Vamos agradecer ao Sagrado Coração de Jesus por essa vitória, né, dos nossos irmãos norte-americanos. Graças a Deus, a Suprema Corte deles fez uma coisa boa, né? Não sei como que eles são, mas isso aí isso deve ser louvado, com certeza. Então, temos uma notícia boa, né? Nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. E o que é esse coração? É sempre importante a gente dizer as imagens que nós sempre vemos por aí, né? Sempre o coração ali pegando fogo, né? A coroa de espinhos, essa própria imagem que está diante de nós, que é esse Sagrado Coração. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando apareceu para Santa Margarida, ele apresentou o seu coração, né? Uma imagem do coração dele. Mas o que nós celebramos na solenidade não é o coração, o músculo do miocárdio, né? Ali o músculo, né? Aquele órgão ali que bombeia o sangue. Não é isto. Coração na Sagrada Escritura significa a parte mais íntima da alma humana, né? A parte mais íntima do espírito humano. Então, o Sagrado Coração de Jesus é essa parte mais íntima do coração, ou seja, da alma humana de Jesus. Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O que nós podemos dizer sobre a natureza divina? O próprio Cristo diz: Deus é Espírito. E São João vai dizer: Deus é amor. Então pronto, é o que nós podemos dizer sobre Deus, a natureza divina, de maneira positiva. Deus é Espírito, né? E Deus é amor. É o que a Sagrada Escritura nos diz. Então é o que Deus mesmo revela para nós. E o que é uma natureza humana, ou seja, o que é um ser humano? Você é essa união substancial, corpo e alma. E quando nós celebramos então o Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos essa parte mais íntima da alma de Cristo, que nos amou, que nos ama, como diz São Paulo, né? Que nos ama. Então esse amor é um amor humano, é um amor humano de Deus, né? Olha só que coisa, como entender isso, né? É o amor humano de Deus. Deus não nos amou somente com seu amor divino, Ele que é o próprio amor, mas quis nos amar também com um amor humano. Quais são as características desse amor humano, né? Foi o que nós ouvimos, de certa maneira, no Salmo de hoje, o bom pastor. O que aquele Salmo ele transmite, né? As pessoas até sentem uma certa consolação quando escutam esse Salmo, né? Ainda mais quando ele é cantado, né? Também a gente sente uma espécie de consolação. Por quê? Porque esse Salmo ele transmite ternura e carinho, cuidado, né? Então, essa ternura e esse carinho são próprios do amor humano. Quer dizer que o amor divino não tem isso. O amor divino é muito superior a isso, meu filho. O amor divino é muito maior do que isso. Mas veja, o amor humano é o amor mais baixo, em comparação com o amor divino, né?
Mas Deus nos amou até com essa ternura e com esse carinho. Por exemplo, próprios da amizade, né? Esse desejo bem do outro. Então, Deus nos amou assim, e como é que nós podemos então experimentar de maneira concreta esse amor do Sagrado Coração de Jesus? Este salmo, né, o salmo tão conhecido, né, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Se você for refletir sobre esse salmo, né, deixa eu pegar ele aqui, né, se você for refletir sobre esse salmo, você vai ver que nesse salmo está ali os sacramentos, estão ali os sacramentos, né? Quer ver? Olha só, né? Por que eu digo os sacramentos? Porque os sacramentos são exatamente esse toque da ternura de Deus na nossa vida. É o sacramento do batismo, da confissão, né? A Eucaristia, que é o próprio Jesus. Vocês vão ver neste salmo os 7 sacramentos ali, né? Porque é a maneira concreta como esse amor divino, esse amor do Sagrado Coração de Jesus nos ama hoje. Então não é um Sagrado Coração que nos amou lá atrás, quando morreu na cruz, que é o ápice da manifestação do amor de Deus, mas no hoje, no nosso hoje, com a sua ternura e o seu carinho, né, Ele manifesta o seu amor através dos sacramentos, né? Então, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Nada falta ao amor de Deus, né? Os celibatários entendem isso, né? Às vezes o mundo não entende os celibatários por conta disso, né? Ah, não, mas precisa ter o amor conjugal, precisa ter a esposa, precisa ter o esposo, né? Nada falta ao amor de Deus. Como eu disse, nem mesmo a ternura e o carinho. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Aqui o batismo, né? Representação do batismo. Essas águas que o Senhor usa para restaurar as nossas forças, ou seja, não somente restaurar aqui, mas superabundar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, vai dizer São Paulo. E eles falam isso, exatamente, nós participamos disso no batismo, é o começo de tudo. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança, né? Esse vale tenebroso que muitas vezes nós passamos, às vezes nos perdemos até nesse vale tenebroso, né? Então precisamos voltar para o Senhor através do sacramento da confissão, com o bastão e o cajado, a autoridade, aquele que, né, puxa a ovelha quando ela está ali, né, indo para outro caminho errado, quando ela vai se perder no vale tenebroso, né, com o bastão e o cajado, a autoridade daquele que pode dizer: eu te absolvo dos teus pecados, eu te absolvo, né? Eu te absolvo, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Esta autoridade do bastão e do cajado, né? Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, né? Essa mesa é a mesa, né, que é a Eucaristia, claro, aqui, mas à frente ele vai dizer isso também. Com óleo vós ungis minha cabeça, essa unção da crisma, que é dada exatamente na cabeça, né? E o meu cálice transborda. O cálice aqui, claro, uma clara referência aqui à Eucaristia, né? Uma clara referência à Eucaristia. Essa unção também representa aqui, de modo muito concreto, de novo, né, o cuidado de Cristo ali com os enfermos, né? Quando nós estamos ali enfermos, que o sacerdote vai lá ungir. Esse bastão e cajado aqui também representa exatamente o sacramento da ordem, a autoridade dada por Deus a homens, né, consagrados a Ele, que fazem às vezes, que são presença de Cristo. Hoje é dia de rezar também pela santificação dos sacerdotes. E como precisamos rezar, né, para que sejam presença do Cristo, né? Dom Paulo, lembro, né, que Dom Paulo falava, né, na minha posse aqui, ser presença do Cristo. Isso que é um sacerdote, não é novidade que Dom Paulo estava dizendo naquele dia, né? Até porque nós padres, a gente não tem que ficar pregando novidade, a gente prega o que a igreja ensina sempre, né? E o que é o sacerdote? Presença do Cristo, né? Presença do Cristo, assim em todo sacramento, né?
Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Né? Então, a Eucaristia aqui, preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Né? Bem à vista do inimigo. Que inimigos são esses? Né? Os demônios, claro. O mundo também, né? A carne. O homem iníquo, né? As orações que nós rezamos antes da missa. Né? O sacerdote diz: Iudica-me Deus, discerne causa mea de gente non santa. Ab omne iniquo et doloso eroi me. Ou seja, julga-me, ó Deus, e separa a minha vida, a minha causa da gente não santa, do homem iníquo e doloso. Me liberta. Que homem iníquo e doloso é esse? Meu homem velho. É o que o sacerdote reza antes de começar, antes de se preparando para a missa. Me liberta do homem velho. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Qual é o outro inimigo? O mundo. Olha, nós estamos celebrando aqui e passa esses carros aí, né, com esse som alto, com essas músicas, né, bem à vista de todos. Aqui está a mesa preparada, bem à vista de todos os inimigos. Nosso homem velho, o pior de todos os inimigos, nosso homem velho, né? O mundo presente, né? Às vezes o padre tem que ir lá e pedir para baixar um pouco, né, com toda a educação. Às vezes o padre vai lá fazer isso, né? Mas o mundo, né? O mundo que também pode estar dentro de mim, meu espírito mundano, né, de querer, né, viver uma coisa na igreja, outra coisa lá fora, quando eu sair daqui. E aquele cara difícil, né, que é o causador dessa confusão toda, que é o próprio demônio. Então a mesa está preparada, bem à vista do inimigo, né? Porque nessa mesa que é o santo onde se realiza o santo sacrifício do Senhor, se manifesta então a plena manifestação do amor de Deus para nós. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E salmo belíssimo, né? Salmo belíssimo, né? Vê como ele nos consola, e às vezes a gente nem sabe por que ele nos consola. Sabe por que ele nos consola? É por isso. Porque você escuta esse salmo e você pode pensar: olha, esse pastor que me conduz não é um pastor abstrato, né, que está ali simplesmente na minha imaginação, uma coisa que eu criei. Não, é concreto. Se manifesta ali, né, naquele sacerdote que te dá a Eucaristia, né, naquele sacerdote que te absolve os pecados, naquele sacerdote que te dá a unção dos enfermos quando você está doente, naquele bispo que vem para te ungir com o óleo da alegria, com o óleo do crisma, uma nova unção do Espírito Santo. Deus quis permanecer dessa maneira presente no meio de nós. A Eucaristia, a sua presença real, por excelência. E também, depois da Eucaristia, essa presença no sacerdote. Por isso hoje é dia de rezar pelos sacerdotes. Lembramos que São João Maria Vianney dizia, né? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Por que ele dizia isso? Porque é o sacerdote que vai manifestar essa ternura, deveria. É o sacerdote que vai manifestar no seu hoje essa ternura e esse carinho, esse cuidado humano. É muita honra ser sacerdote, mas também a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu, graças a Deus, eu dou graças a Deus de ter lido A Selva, do Santo Afonso, depois de ser padre. Que se eu tivesse lido antes, eu não sei se eu tinha coragem de abraçar o sacerdócio, não. Entendeu? Porque lá ele fala sobre o sacerdócio. E primeiro ele levanta, lá em cima aquela coisa toda, e você diz: meu Deus do céu, que coisa, hein? Você fica assim, né? Aí depois, mas ai daqueles sacerdotes infiéis, ele começa, né? E você fala: meu Jesus, misericórdia, né? Então, hoje é dia de rezar pelos sacerdotes, né? Porque, como eu falei, eles devem ser essa presença, aquilo que o Dom Paulo dizia na minha posse aqui, ele fala isso frequentemente nas posses de todos os padres: presença do Cristo, né? Uma vez que você então reconhece esse amor de Cristo manifestado nestas coisas, nessas realidades aqui, né?
Também, depois, olhando para a sua própria história, esse amor de Deus se manifestou também na sua história. A homilia hoje é para dizer de que maneira concreta, né, Deus manifesta esse amor. Né? Falei aqui dos sacramentos, mas também aí na sua própria história. Se você tiver bons olhos, né, olhos de fé, você vai perceber esse cuidado de Deus. Esse cuidado de Deus. Aí isso aí já não dá para eu fazer a reflexão aqui, porque é você que tem que olhar para a sua história, né, e ver a misericórdia que Deus teve contigo. É aí que você deve, é na sua história que Deus fala com você. Na sua história. E nessa história onde Deus fala, né, a gente vai reconhecendo. Veja, quando você pergunta assim para uma criancinha, né, a sua mãe ama você? Aí você fala, a criancinha responde assim, sim, uai. E como é que você sabe? Eu lembro que eu fiz essa pergunta uma vez, nessas homilias com as crianças aqui, né? Como é que você sabe que sua mãe ama você? Aí uma criancinha respondeu, sabiamente. Ela disse, pelas ações dela, pelo que ela faz por mim. Perfeito, perfeito. Né? Então, como é que então que você sabe? Olha, sua mamãe acorda para cuidar de você, sua mãe vai trabalhar para cuidar de você e tudo mais, manifestação do amor dela. E como é que Deus manifestou o seu amor? Né? Você pode ver isso nos mistérios da nossa salvação, na revelação, o Cristo que morreu por nós na cruz. Mas é importante que você veja isso também, né, na sua própria história. Né, na sua própria história. O quanto você foi amado e é amado por Deus. Né, e é amado por Deus. Então, nesse dia em que nós, né, celebramos o Sagrado Coração de Jesus, reconhecendo-nos amados pelo Senhor, quero concluir aqui com o último ponto dessa homilia. Né? Nós passamos essa novena toda do Sagrado Coração rezando assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Né? Vamos lá, Jesus, manso e humilde de coração, todos, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Isso é muito bom, né? A gente pedir isso. Agora, como é o coração de Jesus? Eu vou dizer uma coisa sobre o coração de Jesus. O coração de Jesus é transpassado pela lança. Você quer o seu coração assim também? Né? Essa parte aí, né, é a parte dolorosa, mas é ali a maior manifestação do amor dele por nós. Então, eu quero ter o coração igual ao de Jesus. Eu preciso permitir que aquele meu irmão mais difícil transpasse o coração, meu coração, e permanecer amando ele. Difícil, não é? Quantos de nós já temos o coração transpassado? Alguém foi lá e nos feriu, e nós guardamos essas mágoas. Mas como é que o coração de Jesus, né, agiu diante daquele, né, como que Deus, né, olha só a graça que Deus derramou sobre aquele soldado que transpassou o coração de Jesus. Ele logo se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu Deus. Então nós queremos ter um coração de Jesus, um coração igual ao de Jesus. É preciso então aprender a ser vítima, permitir que nossos irmãos nos devorem. Essa parte é muito difícil, mas é nessa vitimidade, ou seja, nesse ser vítima, que nós nos assemelhamos ao coração de Jesus, porque ele foi vítima. São Paulo disse isso hoje na segunda leitura, não é? Nisto nós sabemos que Deus nos amou. Olha, por um homem justo, alguém justo, pode ser que alguém ainda queira morrer, mas olha só, nós éramos inimigos de Deus e ele nos amou. Então, nós queremos ter um coração humilde, um coração manso, mas queira também, essa é a sabedoria da cruz, ter o coração transpassado, né? Ou seja, um coração que é ferido. Deus não podia sofrer, Deus não sofre, né? Mas o que ele fez para sofrer? Assumiu a natureza humana. Deus se tornou vulnerável. Nós muitas vezes queremos ser invulneráveis, mas Deus quis ser vulnerável para ter esse coração transpassado pela lança.
pelos nossos pecados. Ele se fez vulnerável. Nós precisamos, Precisamos, para nós termos esse coração parecido com o de Cristo, nos permitir ser transpassados. E ao invés de derramar um veneno amargo, um veneno amargo ali do rancor, da raiva, derramar então sangue e água, derramar misericórdia sobre estes nossos irmãos, quando eles nos transpassarem com a lança, derramar misericórdia sobre eles, derramar o amor, não a raiva, não a mágoa, não o veneno do ódio. É isso que o demônio quer. Então, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.